Qualquer coisa, professor, é só olhar a gravação que você vai fazer, ué. Então vamos lá, ó. Está pedindo a respeito desse domínio e a difusão da religião islâmica, marque V para a verdadeira ou F para as falsas. Então vamos lá, letra A. O islamismo foi difundido pela África tanto pela dominação política quanto por contatos culturais feitos por meio do comércio. Lá na África, o islamismo chegou, está afirmando, através dos contatos comerciais e pelas rotas comerciais. Isso é verdadeiro ou falsa? Falso? Verdadeira? Verdadeira. Como que o islamismo chegou lá na África, atravessando o meio do deserto? Através das rotas, das caravanas. Tá? A letra B. Antes do islamismo, a porção norte da África havia sido cristã, por influência da dominação romana. Lembra? Sim, lembra do Marco Aurélio, que dominava a região da África, Cleópatra? Então, já era tudo romano, já era tudo cristão antes dos árabes chegarem. Então, verdadeiro. Verdadeira. Letra C. O islamismo só foi adotado pelos povos africanos devido à imposição violenta dos árabes, difusores dessa religião. Foram os árabes que fizeram com que Kanga Musa se tornasse islâmico? Foram os árabes que obrigaram os africanos a se tornar islâmico, ou muitos deles automaticamente passaram para o islamismo? Eu acho que é falso. É falsa, tá certíssimo, é falsa. A letra C é falsa, professor. A letra D. A difusão do islamismo no continente africano foi auxiliada pelos berberes. Lembra os povos do deserto? Grupo nômade que entrava em contato com diversos povos, transmitindo elementos culturais. Os nômades eram os berberes. Eles eram viajantes das caravanas. E por onde eles passavam, eles difundiam a cultura. Isso é verdade ou é falso? Verdade? Verdade. Né? Os meios de comunicação, as rotas comerciais, eram os principais elementos para difundir a cultura. Posso passar para a próxima? Pode. Quantas ficaram certas aí? 3. Ótimo. Eu vou para 2. Vou para 2. Tá. Tem alguém... Eu acho que foi o Igor que chegou aí no final, não foi, Igor? O Igor, nós estamos lá no positivo on. Você acessa aí, nós estamos fazendo as trilhas. Tá ok? Nós estamos fazendo a trilha de história do 7º ano, volume 2, África. Agora nós estamos fazendo a questão número 2. Se você não conseguir acessar aí, vai anotando num papel. A trilha de número 1, África, volume 2, ficou correta a letra A. Agora eu não lembro, que eu já mudei. A, B e D. A, B e D. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá, agora nós estamos na número 2. Então vamos lá. O continente africano tem uma extensão de 30,22 milhões de quilômetros quadrados. É dessa vasta extensão habitam variados povos e culturas. No período... Não fala isso não, dá para entender nada. Classicamente determinado como Idade Média. Alguns reinos, com suas organizações sociais e riquezas, destacaram-se no continente. Esse é o caso do Reino de Gana, localizado na costa atlântica, parte norte do continente, e que teve seu ápice no século X. Tá? Analise as afirmativas a respeito desse reino. Número 1. Sua capital tinha 2 setores, a cidade real e a cidade comercial. Você lembra que era 2 cidades? Uma cidade onde morava a realeza e onde moravam os comerciantes. Sim. Então a 1 é verdadeira, né? Verdadeira. A 2. A religião islâmica era predominante no reino, mas não era a única. Falso? Lembra que o rei era islâmico, mas, porém, quem quisesse ser de outra religião podia. Então a 2 também. A 2 também é verdadeira.
O governante de Gana era seu líder político e também militar. Verdadeiro? Ô, pessoal, vocês perceberam que tem uma coisa errada aí na questão? Sim. Ah, tá 2-2. 2-2, né? O governante de Gana era seu líder político e também militar. Então, vocês vão marcar aí A1, A2, e essa outra que também é 2, que na verdade é 3, ela também está correta, tá? Então é a C, professor. Letra C. Agora, A4. A desintegração do reino ocorreu por conta da dominação árabe. Não. Os árabes não dominaram o reino de Gana. Então a letra Tá? C. É C de Então cebola. é C, Lisa. C de cebola. Agora Tá, vamos já- para 3. Olha lá, Mesquita e Universidade de Sankore, construída no centro da comunidade islâmica de Tombuctu, no século XVI, 14. Essa ali era uma mesquita e uma universidade. Outro importante reino do continente africano foi o Songhai, cujo apogeu se deu no século XV. Uma de suas cidades relevante para a defesa do reino, por causa de seu exército profissional, era Tombuctu. Observe a imagem que representa uma construção da cidade na atualidade. E leia a legenda que acompanha, que é a Universidade e a Mesquita, né, de Sankore. Então, vamos lá. Após a observação, assinale as afirmativas corretas. Então, quer dizer que tem mais de uma correta. A presença de uma universidade na cidade ainda no século XIV indica a erudição, o fato de que eles eram muito estudados? Verdadeiro? Verdadeiro. Se tem uma universidade, então quer dizer que é um reino que se preocupava com o desenvolvimento erudido. Que quando a gente fala em erudição, a gente fala em conhecimento. Nossa, aquela Então pessoa... a A tá certa. Tá certo. A cidade de Tombuctu apresenta elementos que indicam uma organização complexa, como as construções de uma universidade e também de uma mesquita. Verdadeiro? Verdadeiro, porque uma civilização, para ter universidades, para ter igreja, significa que já é uma civilização complexa, bem organizada. A letra C. O povo de Tombuctu era bastante primitivo e não tinha cultura desenvolvida. Mentira. Mentira, porque a universidade está lá, a mesquita está lá, né? Então quer dizer que tinha cultura e conhecimento, sim. Letra D. Na cidade de Tombuctu, na chamada Idade Média, havia influência de religião islâmica? Verdadeiro? Verdadeiro. Lê debaixo da legenda, da foto. Centro da Mesquita comunidade. Mesquita. Então, mesquita é a igreja árabe, muçulmana. Então, quer dizer que está correta. Entenderam? Namorado minha tia é árabe. E a última, letra E. A presença de uma mesquita na cidade indica que o islamismo era a única religião do reino? Não. Não. O fato é a mesma coisa aí na cidade da gente. O fato de ter uma igreja católica não significa que todo mundo é católico. E lá tinha islamismo e animismo, né? Então, qual que vocês marcaram aí como verdadeiras? A, B e C. A, B e D. A, B e D. Ok. Vamos passar para 4. A B. Sobre a presença portuguesa na costa africana durante o período das grandes navegações, leia o texto a seguir. Embora Portugal tenha obtido um relativo sucesso na invasão de certas praças e na sujeição de algumas cidades à sua sucerania, o fato é que a influência lusitana portuguesa não conseguiu ultrapassar o interior das muralhas e das fortalezas, situação que se repetia mais tarde no resto do litoral africano e no Oriente.
Tomando por base o texto e seus estudos sobre a temática, assinale a alternativa correta. Então, só tem uma correta. Sem conseguir adentrar no território, os portugueses utilizavam a costa atlântica como porto de passagem, onde se abasteciam e adquiriam poucos produtos locais, como a pimenta, o sal, o marfim e, mais adiante, os escravos. Eu Falso. acho. Eu também acho que é falso. É falso? Presta atenção em mim. A letra Os, C? os portugueses dominaram a África, mas eles não entraram para o interior da África. Você viu a gente estudando algum momento os portugueses entrando no interior da África? Não. 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 Então, lê de novo essa letra A. Tá certo. Tá certo. Vocês lembram que eu até falei para vocês sobre o desenho do Tarzan? Que tinha aquele hominho inglês que ficava lá pegando os produtos enquanto a Chita e o Tarzan brincavam lá no cipó. Ele pegava os produtos, levava para aquela casinha e de vez em quando no meio do desenho passava um barquinho lá, carregava e levava para a Europa. Então é A? Então é a A. Eu nem vou ler as outras alternativas com vocês, já vou direto para 6. Para 6 não, para 5. Todo mundo entendeu? Sim. Então vamos para 5. O tema do tráfico atlântico de escravizados é fundamental para se entender as relações entre África, Europa e América. Leia o que um historiador escreveu a esse respeito. Então vamos lá. São conclusões que podemos chegar ao ler o texto. Tá? O tráfico africano foi um negócio que durou vários séculos, o que indica a sua alta rentabilidade. Dava lucro trazer escravos da África para outras regiões e revendê-los? Sim? Sim, dava lucro, porque se não desse lucro, eles não iam buscar. É igual ir no Paraguai buscar muamba para vender. Se não dá lucro, ninguém vai. Não é verdade? É, ué. Verdadeiro. A letra B. O comércio de escravizados pelo Atlântico foi apenas uma ampliação de um negócio que já havia na África. Falso, eu acho. Falso. Falsa, porque na África já tinha escravizados, mas lembra que era um negócio diferente. As tribos guerreavam, a tribo que perdia era escravizava, mas eles continuavam com as suas famílias, eles continuavam na África, eles tinham a chance de se revoltar e se libertar. E quando trazia aqui para o Brasil, libertar para quê? Para ir para onde? Não tinha como voltar para o lugar deles. Não conhecia nada, não sabia falar a língua. Era totalmente perdido. As famílias eram divididas. Era proibido falar a língua africana. E depois nem os africanos se entendiam entre eles, porque os senhores de engenho compravam africanos de vários lugares diferentes para poder eles não se entender, porque eles falavam línguas diferentes. Certo? Então é falsa. É mais falsa do que nota de R$200. A C é falsa. É Parciane. A B é falsa. Agora a letra C. Sem as colônias americanas, o tráfico de escravizados pelo Atlântico provavelmente não teria nenhuma expressão. Ou seja, sem as colônias, tinha tráfico de escravos? Não? Não, porque ele pegava o escravo lá para vender para quem? Para as colônias. Aonde esses escravos iam para a colônia da Inglaterra, para as colônias espanholas, para a colônia brasileira. Então, se não tivesse colônias e não tivesse plantações aqui na América, não precisava de escravo. Então a C é verdadeira. Verdadeira. Ô, pessoal, deixa eu só dar um recado para vocês, porque já avisou aqui que falta só 10 minutos para interromper a gravação. Aí, eu vou entrar de novo às 2 horas, tá? Ok. Porque eu ainda não almocei, então vou aproveitar esses minutinhos para me almoçar e depois eu entro às 2. Tá bom. Tá bom. Então vamos correr aqui pra terminar. Então, a hora que fechar aqui, 2 horas, eu mando o link lá no WhatsApp. Pra vocês entrarem de Vamos novo. terminar no 5. Tá, letra D. O tráfico de escravizados pelo Oceano Índico e pelo Saara, antes do século XV, revela
que o comércio de pessoas era prática conhecida dos africanos? Falso. Mas, gente, eu acabei de falar que os africanos dominavam as tribos e escravizavam as tribos mais fracas. Ah, então é verdadeira. É verdadeira. O que não existia era o fato de vender para tirar eles da África, mas lá na África já era escravizado. Se escravizava por dívida, o sujeito se entregava por dívida quando ele não conseguia comprar comida para ele comer, aí ele preferia se tornar escravo, porque pelo menos a alimentação ele ganhava. Né? As guerras que as tribos faziam, as mais fortes dominavam as mais fracas, então a escravidão já existia na África, mas não enquanto aquele comércio desumano de almas que eram acorrentados, jogados dentro do porão de um navio, ficava 3 meses lá no chão do porão molhado, nus, passando fome, comendo comida azeda, e os que chegavam aqui na América e sobreviviam, aí era colocado numa espécie de engorda, ganhava um monte de comida para poder engordar rapidão, e as pessoas iam lá e olhavam eles e compravam. Tá, professor, Passava, vamos para a próxima. Não vai dar tempo, falta 5 minutos. até óleo no corpo deles passavam, e colocava aqueles negão lá no meio do sol, passado, cheio de óleo, assim que chega brilhava. Aí ficava aqueles negão bonito e eles compravam. Negão forte. Exatamente. Então, voltando aqui, letra E. Embora com sentidos muito diferentes, o tráfico de escravo teve consequência para todos os envolvidos, e não apenas para os povos africanos. Falso. Falso. Não teve nenhum tipo de consequência para o Brasil. Até hoje a gente não tem consequência dos escravizados que ficaram aqui no Brasil, que gerou preconceito, que gerou uma população negra que até hoje é mais pobre. Então, assim, é para marcar C, D e E? É. Observa, quantos negros nós temos na escola? Não se lembra. Pouquíssimos. Pouquíssimo. Ou seja, é porque eles não gostam de estudar? Não, é porque o poder aquisitivo deles é menor do que o dos brancos. Porque enquanto os brancos começaram a acumular dinheiro, eles trabalhavam para que os brancos ficassem ricos. Né? Então, o problema não foi só para a África, mas foi também para os países que pegaram eles. A letra F, F de fofinho. É falso. O comércio de escravizados associava necessidades econômicas, elevando lucros e variando tipos de violência. Ou seja, eu escravizava por necessidade econômica, porque eu queria ganhar dinheiro. E os tipos de violências eram diferenciados. Verdadeiro? Ou não? Verdadeiro. Deu tudo Cada verdadeiro. Só B que não. Então ficou V, F, V, 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 V. Então, Pedro. A gente vai ter que correr na questão 6, professor, senão não vai dar tempo. Então vamos, rapidão. Questão 6. Os portugueses já conheciam a costa atlântica da África, mas ao ultrapassarem o Cabo da Boa Esperança, tiveram contato com a costa índica. Ou seja, passaram pela África e chegaram na Índia. Então, letra A. Os portugueses não fundaram nenhuma colônia na costa da Índia da África? Falso? Gente, Você não lembra lá no mapa que eles tinham um monte de lugares que eles paravam e faziam? A gente até viu que eles não entraram para dentro do continente africano, mas eles construíram benfeitorias no litoral. Então, falso. Então é falso, porque aqui está afirmando que não foi feito nada, mas foi sim, eles dominaram regiões do lado do Atlântico da África e do lado do Índico, do lado oeste, do leste do Índico. Letra B. B de Barbosa. No território explorado pelos portugueses, na costa índica da África, situam-se atualmente os países de Moçambique e Angola. Verdadeiro? Verdadeira. Verdadeiro? Depois vocês voltam lá no mapa e dão uma olhadinha no mapinha lá. Letra C. C de cuidadoso. A religião dominada pelo Império Monopata era rica em minas de ferro e ouro, tornando-se interessante aos exploradores europeus?
Os exploradores europeus, verdadeiros, os exploradores europeus, quando via ouro e prata, ficavam interessadíssimos, né? Letra B. A região da costa índica e suas ilhas só tiveram contato com os portugueses, o único povo europeu a fazer as rotas de contorno do continente africano. Foram só os europeus que fizeram as rotas ou outros povos também? Falso. Outros Falsa. povos. Desculpa, não foram só os europeus, não foram só os portugueses, os espanhóis mais tarde. Tanto que tanta gente ia para a Índia que acabou. O que está acontecendo? Preguiça. Tanto que tantos países foram para a Índia que chegou um determinado momento que não compensava mais ir, porque tinha tantos produtos da Índia na Europa que o preço já tinha caído. A concorrência já era muito grande. Certo? Pessoal, então na próxima aula, das 2 horas, vocês já entram na unidade 6, tá? Oriente, Índia e China. E já deixa logado lá, certo? Tá certo de ser. Gabaritamos. Ah, peraí, tio. Você tem como me responder a número 5 na letra E? Eu não consegui pegar. Eu Número olho pra você 5, aqui, só olhar aqui. Ó. letra E é verdadeira. Pessoal, então eu vou deslogar. Aí 2 horas eu mando o link e nós voltamos. Certo? Certo. Tchau. Tchau. Tchau, até 2 horas. Até duas. E eu participar. Nossa, muito atento.